Saudações, Megane fãs! Você está ouvindo Megane Geeksy, seu programa geek de psicologia. E hoje iremos falar sobre um filme da DreamWorks, Robô Selvagem, The Wild Robot. Embora haja pessoas que acreditem que as animações são vazias, elas são uma parte essencial do ser humano. O meu nome é Andrea e sou analista comportamental, pós-graduada em psicologia existencial e pós-graduanda em psicologia social. E também me considero uma grande fã de animações 2D e 3D. No meu tempo livre, que acontece de tempos em tempos, sou um artista 3D, onde crio algumas coisinhas no Blender. Recentemente assisti este filme, Robô Selvagem, e fiquei maravilhada. É visível que é uma animação feita com dedicação e muito carinho. O filme não apenas se destaca pela sua fotografia e qualidade artística, mas pela sua maravilhosa e complexa história. Robô Selvagem é uma animação 3D lançada em 2024, baseada na série de livros de Peter Brown. O filme é um drama e ficção científica, dirigido por Chris Sander e dos mesmos criadores de Como Treinar Seu Dragão, outro filme maravilhoso, muito relacionado com a análise do comportamento e que também recomendo assistir. Inicialmente, a primeira coisa que assisti de Robô Selvagem foi o trailer, que me conquistou imediatamente através de sua imersão artística. Isso me fez pensar que o filme seria bom, porém, a qualidade da história me surpreendeu enormemente, pelo seu fundo psicológico. E esse vai ser nosso assunto de hoje. Toda história ensina uma lição. Através de filmes, aprendemos sobre o mundo e estimulamos nossa imaginação. Quando somos crianças, os contos também cumprem essa função, como acontece com os Três Porquinhos, que nos ensina sobre a importância de escolher um bom material para que tempestades não derrubem nosso lar. O filme Robô Selvagem vai além de uma simples e pequena lição, mas se adentra no mais complexo da existência humana, trazendo-nos múltiplas reflexões disfarçadas num filme infantil com comédia. O existencialismo, que é a filosofia e psicologia de fundo do filme, trata sobre questões humanas, como sofrimento, angústia e a essência. Em outras palavras, trata sobre o ser, nossa consciência e tudo o que significa existir. Mas o que significa existir? Qual o sentido da vida? De forma inocente, através da identificação com os personagens, Robô Selvagem responde essas perguntas. Rose, uma robô programada para uma tarefa, ajudar os seres humanos, acorda misteriosamente numa ilha. Nenhum ser humano a acordou, então ela está perdida, abandonada e desamparada. Ela foi feita para acordar e receber ordens, mas nesta ilha, quando ela acordou, não havia ninguém para lhe dizer o que devia fazer. Embora ela tenha sido programada para receber ordens, devido às circunstâncias do ambiente, ela se vê obrigada a tomar as próprias decisões para sobreviver. Ou seja, Rose precisa ir contra a sua programação, que é obedecer. Ela deve agir e assumir a liderança da própria vida. Ela precisa se integrar na sociedade da ilha, dominada pelos costumes dos animais. Entretanto, ela não tem conhecimento desses costumes, nem tem um protocolo que a orienta a se integrar corretamente. Em outras palavras, ela precisa descobrir tudo, como hábitos, costumes, cultura e até a língua local. Esta é uma analogia com o ser humano. O filme começa com o ensinamento mais elementar da psicologia existencial. Autores existencialistas, como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, nos ensinam que o ser humano deve criar sua própria essência. Somos jogados no mundo, sofremos e lutamos, passamos por angústia.
De acordo com o existencialismo, o ser humano só pode agir se compreender que conta exclusivamente consigo mesmo, que está sozinho e abandonado no mundo, no meio de responsabilidades infinitas. Sem auxílio nem socorro, sem outro objetivo além do que der a si próprio, sem outro destino além de forjar para si mesmo aqui na Terra. Nossa robô protagonista, Royce, representa tudo isso. Foi jogada no mundo, está sozinha e abandonada. Como não recebe ordens de ninguém, está no meio de possibilidades infinitas, as quais também acarretam responsabilidades. Não tem ninguém para ajudá-la, e em meio de tudo isso, tomará decisões que criarão seu próprio histórico de vida, que definirão quem ela é. Royce, assim como o ser humano, não tem conhecimento das melhores decisões. E mesmo assim, não pode ficar parada, deve criar uma atitude e tomar uma ação. E essa ação terá consequências, tanto positivas como negativas. Coisas ruins acontecerão, escolhas mal tomadas. Mas como todos somos livres, tanto Royce como nós, somos os responsáveis por essas ações, mesmo que elas não tenham sido intencionais. Isso é retratado na animação em diversas ocasiões, mas como exemplo, farei referência a um clichê cinematográfico que é o de guardar um segredo. Os protagonistas fazem isso para poupar os sentimentos da outra pessoa, sem saber realmente se essa é a melhor decisão. É bem intencionado, mas quando o segredo é revelado, isso traz sofrimento para o receptor e seu círculo social. Resumindo, a vida não é fácil. Assim como o ser humano, Royce ganhou a liberdade de poder tomar as próprias decisões. Por conseguinte, errará e coisas ruins acontecerão, pois essa é a consequência da liberdade. Possui consequências e responsabilidades afetivas para com os outros. Por isso, e muitos outros motivos, Jean-Paul Sartre afirma: somos condenados a ser livres. E também, o ser humano deve criar sua própria essência. Referências a esta citação aparecem constantemente durante o filme, só que a palavra essência é substituída por outras palavras, como programação, natureza e instintos. Não importa o que nossa programação ou natureza tenha determinado para nós, pois as circunstâncias ambientais e nossas escolhas individuais criarão novas experiências e noção de individualidade. Um desafio que a animação nos apresenta com frequência é que Royce precisa ir contra sua programação se quiser sobreviver e se adaptar. A ideia é que, mesmo que tenhamos tendências genéticas na nossa essência, elas não são determinísticas. Na verdade, você pode tomar suas próprias decisões. Você é livre. Assim como Royce, você pode criar sua própria essência, sua história de vida, seu ser. Mas o filme vai além, por isso digo que é um filme extremamente complexo, mas disfarçado de uma animação infantil. O filme brilha pela sua simplicidade. Vocês já pararam para pensar como é uma arte o fato de pegar assuntos tão complexos e simplificá-los num desenho para crianças? De forma que todo mundo entenda? Isso é arte, a habilidade da simplificação, a simplicidade da vida. Nesta produção cinematográfica, outras questões importantes da psicologia existencial e da essência humana também são retratadas, como a nossa necessidade de pertencimento. Quando tentamos nos inserir num grupo, muitas vezes chegamos com as melhores das intenções, sendo gentis, amáveis e prestativos. Porém, os outros nos recepcionam com hostilidade. E a verdade crua e dura é
que os outros não são obrigados a nos recepcionar com alegria, benevolência e gratidão. Um ensinamento essencial que você deve conhecer é: viver é sofrer. Mas quem nos ensina este tipo de lições? Geralmente é a própria vida, do jeito ruim. Então, sofremos com angústia, decepção, frustração. Provavelmente você já passou por isso. Eu também, todos nós. Porque são sofrimentos que vivenciamos como consequência da existência. Na filosofia oriental do Zen Budismo, a primeira lição ensinada é a seguinte: o sofrimento existe. A vida é sofrimento, mas também tem alegria e outras emoções. No existencialismo, falamos sobre o ser. E ser é sentir a vida em toda a sua plenitude, com as alegrias, as mágoas e as tristezas. Só assim nos tornamos seres completos. A produção da DreamWorks nos ensina que aprendemos através das experiências e formamos nossa própria essência. Embora a vida seja difícil, o que a torna significativa são as relações que fazemos ao longo da vida. É sobre o amor, sobre a bondade, sobre a resiliência. As relações podem nos provocar angústia, mas também são essenciais para a nossa saúde. De acordo com a psiquiatra fundadora da terapia relacional, Jean Baker-Miller, as relações e conexões interpessoais são o centro do desenvolvimento humano. São essenciais para nosso crescimento psicológico. Durante a longa-metragem, observamos que existem momentos que parecem ser cruciais para o desenvolvimento de Royce. Não entrarei em detalhes sobre esses momentos-chave para não dar spoiler, mas para você identificá-los enquanto assiste, fique atento a quando Royce se ilumina de rosa. Em suma, Robô Selvagem não é apenas mais uma animação infantil, mas sim uma reflexão profunda sobre a condição humana. Através de personagens e cenários cativantes, somos guiados por questões existenciais que nos desafiam a pensar sobre quem somos, o que queremos ser e como as nossas decisões moldam a nossa jornada. É um filme que, de forma delicada e artística, toca em temas complexos e emocionais, sendo uma verdadeira obra-prima, tanto para crianças quanto para adultos. Então, fica o convite. Assista ao filme, reflita sobre ele e, quem sabe, também se inspire a criar sua própria essência, como Royce. Porque no final das contas, a liberdade, mesmo carregada de responsabilidades, é o que nos define como seres humanos. Nos vemos no próximo episódio de Megane Geeks, onde continuaremos explorando o comportamento humano e sua consciência através de diversos recursos, como a cultura geek. E a citação de hoje é de Jean Baker-Miller. O conflito é inevitável. A fonte de todo crescimento é uma necessidade absoluta para se estar vivo.